Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor amado, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede essa noite de estarmos reunidos no seu santo, maravilhoso, eterno e justo nome, pelo grande privilégio que é de podermos cultuar ao Senhor, de estarmos juntos para cultuar a Deus que é maravilhoso, justo, longano, misericordioso e bondoso. Senhor amado, a palavra é gratidão. Gratidão porque o Senhor nos concede essa oportunidade. E nós que estamos aqui sabemos valorizar essa oportunidade que o Senhor nos concede. Muitos têm a mesma oportunidade, mas não agarram, não sustentam, não seguram. E muitas vezes pensam que estão fazendo demais, ou dando o seu máximo, ou fazendo tudo de si, por estar em um culto no domingo, ou uma vez, 2 vezes na semana, esquecendo da grandeza que é participar de um culto para exaltar o santo nome do Senhor, ó Deus, que tanto amamos e tanto respeitamos. Senhor, obrigado pela plenitude da sua presença essa noite. Obrigado que o Senhor já se faz presente de forma grande. O Senhor é um Deus que não só se faz presente em grandes trabalhos, como esse trabalho que houve ali em Goiânia, uma grande multidão de mulheres, mais de 11 mil mulheres. Mas o Senhor se faz presente para aquele que abre o seu coração e aceita que o Senhor entre, que o Senhor esteja presente. E essa noite, o número aqui não é o mesmo número que participamos ali em Goiânia, mas eu posso afirmar ao Senhor que a minha alegria de coração é a mesma alegria de participar deste culto aqui na igreja do Lago Azul, Senhor. O privilégio é o mesmo de participar daquele grande trabalho que foi feito ali na cidade de Goiânia, naquela arena, porque o Senhor se faz presente no meio de grande multidão, mas o Senhor também se faz presente em um número pequeno de pessoas. E essa noite o Senhor diz que se tiver 3 ou mais reunidos no seu nome, ali o Senhor se faz presente. Essa noite, Senhor, nós estamos com um número muito maior que 3 e 2, e eu sei que o Senhor vai nos blindar com a plenitude da sua presença do começo ao fim desse ano. Gratidão, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bondoso. Te agradeço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Glória a Deus, que Deus abençoe o pastor. E agora eu quero convidar a pastora com a oração da família. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Estamos felizes porque estamos na casa do Senhor. E como o pastor Sandro falou, para nós é um privilégio reunirmos com vocês. Hoje aqui nesse culto de campanha, sabemos que hoje é a 8ª semana. Era a 7ª semana passada. Mas o Senhor falou comigo, mais 3 semanas. Não sei porquê, mas é Ele que manda. Tudo é dele, tudo é para Ele, é Ele que faz. E é Ele quem diz, né? E o bom é que a gente está ouvindo a voz do Senhor é melhor do que estar ouvindo a nossa razão. O que nós aprendemos ali naquele congresso, pode sentar um pouquinho que eu vou comentar algo, porque eu não sei se eu vou ter oportunidade depois. O que nós ouvimos ali naquele congresso, irmãos, coisa mais significante que eu ouvi, foi ali, tudo foi edificante, mas eu precisava dessa lição e tenho que passar para vocês. Muitas vezes nós falamos que Jesus cura, liberta, salva, transforma, que em nome dele eu curei o enfermo, em nome dele eu expulsei o demônio, em nome dele eu estou vivo, eu atribuo tudo para Jesus. Mas eu nunca coloco ele em primeiro lugar na minha vida.
Eu sempre coloco alguma coisa em primeiro lugar. E Ele não quer ser o último, Ele não quer ser o segundo, Ele não quer ser o terceiro, Ele quer o seu primeiro na nossa vida. E ali a preletora foi feliz quando deu um exemplo, que ela acorda de manhã e a primeira coisa que ela faz é ir para as redes sociais para ver os compromissos, o que ela tem que responder, o que ela tem que combinar, o que ela tem que programar. E ela falou assim: eu não dei meu primeiro lugar a Deus quando eu acordei. E muitas vezes a gente passa o dia todo dando prioridade para outras coisas e não damos prioridade de falar um minuto com Deus e pedir a companhia dele, e agradecer ele pela noite de sono, e agradecer ele pelo alimento, e agradecer ele pela família, e agradecer ele porque você já tem ele como seu Salvador. Tantas coisas, irmãos, que nós tínhamos para falar para Deus, e nós simplesmente fazemos tudo para Ele. Mas a única coisa que a gente muitas vezes esquece de fazer é atribuir a Ele, oferecer a Ele o primeiro lugar em tudo na sua vida. Eu queria que você pensasse nisso, que no momento que ela começou a pregar ali, ela falou de Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos. E ela perguntou para até aquela plateia que só inscritas tinham 11 mil mulheres. Inscritas. Fora os pastores que foram, os que estavam trabalhando, os jovens, as pessoas que estavam ali naquele congresso em Santana. Vocês já pensaram o que é isso, uma multidão? E ela foi feliz quando ela falou, que perguntou: Deus poderia ter dado espírito àqueles ossos secos? A maioria falou sim. Mas para ele dar, aqueles ossos secos terem o espírito, ele teve que usar Ezequiel. Deus quer usar você, eu, somos nós, para fazer a obra dele, para fazer milagres, para o nome dele ser glorificado na vida de muita gente. E nós não nos damos para ele como ele gostaria, para sermos usados por ele. Muitas vezes, como Ezequiel, Deus teve que levar ele não foi por vontade própria. Se você lê o texto de Ezequiel 37, quando Deus falou com ele, eis-me aqui. Não. Pode ler lá que você vai ver. Deus vai falar. Praticamente Deus puxou ele, chamou ele, insistiu com ele. E hoje Deus insiste conosco, nos últimos dias, aqui na terra, a fazer a obra dele. E você ainda está aí de braço cruzado. Você ainda está aí dando prioridade à casa, ao marido, aos filhos, ao seu trabalho, à sua horta, às suas plantas, à sua roupa, à internet. Quando eu falo internet, é as redes sociais. E deixando Deus em segundo plano. Quando der, eu vou. Quando der, eu faço. Quando der, eu respondo. Quando der, eu oro. Quando der, eu joelho. Vamos pensar bem que Jesus está às portas para buscar-nos. E será que nós vamos subir nessa teimosia? Será que nós vamos subir? Ezequiel foi feliz porque Deus insistiu com ele e ele viu que não tinha outra pessoa para ir e era ele, porque Deus escolheu, foi ele. Quem sabe Deus está te escolhendo para alguma coisa aqui no Lago Azul, aqui na DEC do Lago Azul, e você resiste, e você bate o pé, e você quer fazer do seu jeito, e você diz: tem outros para fazer, eu não vou fazer não. Irmão, você está dizendo: não é para mim, não é para o pastor Sandro não. Você está dizendo: é para Deus, porque nós estamos aqui representando a pessoa do Espírito Santo. Mas quando chegar alguma coisa na sua mão para você fazer, não preocupe em agradar o pastor Sandro não.
líder, não. É a Deus que você tem que se preocupar. Porque nós estamos aqui em nome de Deus para te usar, como Deus usou Ezequiel, para profetizar para aqueles ossos. Pode observar que Deus foi tão criterioso com Ezequiel que ele não falou tudo, não, foi por partes. E ele falou: olha, Ezequiel, esses ossos aí, o que tu está vendo, Ezequiel? Ossos sequíssimos. Profetiza para eles, Ezequiel. Profetiza para os ossos secos. Aí veio a primeira vez, os ossos se ajuntaram. Depois criaram nervos. Depois criaram carne. Depois veio a pele. E por último o espírito. Deus, ele é paciente, irmãos. Ele é paciente, ele tem tido paciência comigo, com você, conosco, nos mínimos detalhes. E muitas vezes o velho homem fala: não vai hoje não, para quê? Não vai hoje não, tem tanta gente lá, não vou nem sentir sua falta. Não vai hoje não, que não tem ninguém lá. Para quê? Está fazendo frio, está chovendo. Para que você tossiu tanto à noite? Vai lá tomar friagem. Não, não vai fazer não, isso é coisa daquela pastora lá. Ah, não vai fazer não, você vai agradecer. Eles não vão nem te agradecer. Oi, irmãos, eu levei uma surra tão grande ontem à tarde, em cima de uma galeria, não, de uma arquibancada. Pastor Antônio, pensa num ginásio cheio. O único lugar que nós conseguimos foi vamos colocar, não sei quantos andares naquela bancada não, mas devia ter mais de 20. Se o senhor ver, quando eu fiz as filmagens, estava assim. Nós pegamos a antepenúltima da última. Tinha a última, mas nós pegamos uma antes. Eles organizam por estado. Porque eles organizam por estado, cada dia foi um estado. Então, como teve Pernambuco, Piauí, no dia de Brasília foram 6 estados, porque são números menores. Agora, ontem foi Goiás. Goiás tomou todo o térreo. Pareciam umas plantinhas brancas com verde. A gente olhava de cima, parecia aquele monte de plantinha suculenta. Coisa mais linda, irmãos. E quando a Camila começou a ministrar o Espírito Santo, irmãos, mas era, olha, só em falar eu me arrepio. Só em falar, irmão, eu me arrepio da sensação. Parecia que você sentia o Espírito Santo dando rasante, assim, ó, no meio da gente, assim, aquele calor e aquele frio, aquele vento morno, abraçando a gente, dizendo: eu estou aqui. Por quê? Porque houve quebrantamento. Porque houve exaltação. E eu recebi isso para mim. E olha que eu tenho dado lugar. Mas tem hora, 1 minuto só. Quando a gente diz: não vou hoje não. Não vou fazer agora não. Mais tarde eu faço. Você está falando para Deus: não quero agora não. Mais tarde eu faço. Ah, meu Deus, eu estou tão cansada. Olha, bate a perna, né? A gente faz às vezes assim. Eu estou tão cansada. Mas Deus diz que quando nós achamos que estamos fracos é quando somos fortes. Hoje é um desses dias. O ginásio lá, irmão, tinha escada para tudo. Para o estacionamento, para a entrada, da entrada para a outra entrada. Depois para subir a rampa, para chegar nas arquibancadas. Até para entrar no térreo, tinha escada para descer. Então foi uma bênção. Porque até quem não faz academia fez. Deus fez fazer. Para chegar em casa e lembrar que ele precisava fazer tudo isso. Para ser abençoado. Para ser abençoada. Não foi só o baú, não, irmão. Sabe o que é o baú? A gente batiza o Espírito Santo, dança, bandeiro, e hino e coreografia.
teve tanto puxão na orelha, nos cabelos, que a gente ficava, meu Deus, aconteceu isso comigo. A primeira manhã de quarta-feira, irmão, foi choro. Tinha gente que ficou inconsolável, eu saí com a cara inchada, não conseguia abrir meu olho, de tanto que eu chorei. Deus usou aquela preletora numa sabedoria para falar conosco, que não tinha como não chorar. Parecia que a mulher viveu tudo aquilo que a gente viveu toda a vida, para servir a Deus, para conquistar o que nós somos hoje. E no entanto a gente não dá valor, ainda quer ser alguma coisa. E eu pergunto para você, encerrando essa saudação: nós somos alguma coisa sem Deus? Então, irmãos, quebrando o teu coração, porque Jesus está voltando. Os sinais estão aí bem pertinho de nós. Quebrando o teu coração. Vive o teu dia como se fosse o último. Veste a melhor roupa como se fosse a última vez. Toma um banho quente como se fosse o último. Arruma seu cabelo como se fosse a última vez. Come a sua comida gostosa como se fosse a última vez. Porque a qualquer momento Jesus vai nos levar. Só essa semana, irmãos, nós perdemos mais de 8 pessoas, de sábado para cá, porque Jesus está fazendo o ajuntamento dele. É bíblico. E a gente não sabe quando que nós vamos. Então plante para colher, se prepare para subir, faça por merecer para ser salvo, faça por merecer para ir para o rei e para ir para os braços do Senhor, porque Jesus está voltando. Amém? Vamos orar agora pela nossa família, pela nossa parentela, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. Deus, antes de mais nada, nós queremos pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados, pensamentos, palavras e atos. Que nós venhamos, Senhor, nos arrepender e reconhecermos que somos fracos, que somos iníquos, que somos pecadores, que pecamos com pensamentos, palavras e atos a todo momento. Mas com teu olhar de misericórdia, o Senhor tem tido paciência conosco. Com teu olhar de misericórdia, o Senhor não tem deixado que nós venhamos cair. E muitas vezes o Senhor tem nos levantado, nos erguido e nos colocado de pé, mesmo pirraçando, mesmo batendo o pé, mesmo fazendo bico, mesmo de cara feia. Mas o Senhor tem tido misericórdia de nós. E nesse dia eu quero te pedir, Senhor, visita a minha família, visita a minha parentela, visita a parentela dos teus servos, a família dos teus servos, a casa de cada um de nós. Coloca os teus anjos ali guardando, protegendo contra todo atentado, contra todo roubo, contra todo furto, contra todo acidente, contra todo incidente, contra tudo que o inimigo possa ter projetado contra nós, contra os nossos. Toma a nossa nação, toma os dirigentes dela, os presidentes, os escalões que estão aí, Senhor, sendo usados por Ti, Senhor, para presidir o Brasil, para fazer com que o Brasil, Senhor, se desenvolva. Visita cada um, Senhor, e toma, Senhor, o controle do homem, e continua com o Teu controle, porque Tu és grande, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso, Tu és aquele que vê tudo, que sabe de tudo, e que na hora certa Tu age como Deus. E nós te damos graças porque Tu ainda é Deus na nossa vida. Tu ainda é Deus, Senhor, quando fala conosco. Tu ainda é Deus quando nos acorda, nos desperta, nos exorta, nos chama a nossa atenção para a realidade. E nós queremos Te louvar por esse congresso maravilhoso que tivemos ali em Goiânia, pelos palestrantes, pelos bispos, por todos aqueles que fizeram parte da organização desse evento e por todos que estiveram ali. Que possam, como eu, como o pastor Sandro, sair dali edificado e pensando na conquista que conquistamos até agora e que ainda vamos conquistar, que é o céu que nos espera. Que nós possamos pagar o preço aqui, o preço da obediência, o preço da humilhação, o preço
das perseguições, enfim, de tudo que devemos passar para conquistarmos a terra prometida, a própria terra que o Senhor prometeu queria nos levar, queria preparar para nós, que nós possamos, Senhor, nos recolabacheia, nos conscientizar que o Senhor ainda é Deus e que nós ainda somos fracos, iníquos, mas temos um Deus que é grande, que é forte e que é poderoso e que cuida de nós, que nos livra da bala perdida, que nos livra dos acidentes, dos incidentes, que nos livra das pragas, das pestes, do homem sanguinário e do malfeitor. E queremos continuar pedindo a tua proteção, pedindo a tua presença e declarando que somos totalmente independentes desse Deus e que nunca, jamais queremos viver sem a tua presença no nosso meio, e que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e nos ver como ovelhas do teu rebanho que precisam do seu cuidador 24 horas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos digam amém. Porque a vitória já é nossa, tudo podemos, e se Deus é por nós, operando o Senhor, e as palmas louvam o Senhor, glorifica o Senhor. Glória a Deus, Deus abençoe a pastora. Eu quero aqui rapidinho compartilhar um pouco da minha felicidade. Eu tenho 39 anos, vou fazer esse ano, de Brasília. E depois que eu saí ali da Bahia, nunca mais eu havia visto um tio meu, alguém. E esse ano, depois de 39 anos, né? Vai completar agora mês que vem 39 anos, então 38 anos e um pouquinho. Eu nunca mais tinha visto meu tio, irmão da minha mãe. E Deus me agraciou com essa presença dele aqui em Brasília. E eu fiquei preocupada porque na semana não tinha como eu ver ele. Ele veio, foi para casa da minha outra tia, a irmã dele do parque de pai ali na chácara, e não tinha como eu ver ele na semana. E eu fiquei, Deus, e agora? E ele já estava de passagem comprada de volta. E aí eu falei, Senhor, dá um jeitinho. Aí eu fiquei no entrelaço, será que eu vou para o encontro de casal? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu falei, Jesus, eu vou. Eu vou. E creio que o Senhor vai permitir que eu possa ver o meu tio, que ele não saia da chácara até eu ver ele. E para honrar o Senhor, a gente saiu aqui do encontro de casal. Eu deixei aquele na casa da sogra dela e falei, agora eu vou para a chácara. E fui. Só que aí já era muito tarde. Eu falei, Senhor, como é que eu vou acordar o povo essa hora? Eu fui lá para minha casa, dormi. E cedo a gente foi ali onde está o meu tio. E eu pude contemplar a maravilha de Deus. O que Deus faz em nossas vidas. Porque até então, vontade de ir na Bahia, eu não tenho. Eu não tinha, né? Até hoje. Eu não tinha até aquele dia. Eu dizia assim, o que eu vou fazer lá em terra de pessoas que são meus parentes, mas que ao mesmo tempo eu já não conheço mais. Porque são quase 39 anos, né? Uma vida. E ali, hoje, eu já penso o contrário. Que se Deus me der a oportunidade de eu ir, eu vou porque eu sei que tem alguém me esperando. Mas eu quero dizer somente uma coisa. Eu vim para aquele encontro de casal, fiquei entregando tudo nas mãos do Senhor. E o Senhor fez tudo da maneira em que eu pedi. E ali ele se foi na segunda-feira pela manhã, eu não pude ir lá com ele para ele embarcar, mas a felicidade que eu fiquei no meu coração de poder abraçar, de poder mais uma vez dar uma bênção a um irmão da minha mãe, porque o outro é só Deus que vai permitir se eu vou ver ou não, porque dono de seus 90 anos já está bem devagar e olha a distância que a gente está. E para ir para a casa desse outro tio, a gente leva 2 horas atravessando uma balsa. Pega uma balsa e leva 2 horas para chegar na outra cidade para poder visitar na Bahia. Então é muito difícil, eu tenho muito medo de água, não sei, né? Mas está tudo nas mãos de Deus. E eu quero passar a continuação do culto para o pastor. Glória a Deus, cara, em pé, vamos tirar a oferta, irmãos. Vamos orar pela oferta. Bem? Oferte com alegria, dizido com alegria, entregue a sua oferta alçada com alegria, a sua primícia, chegou a hora da bênção. Senhor Deus, o Pai, o ministro,
prosperidade sobre a vida de todos os dizimistas, sobre a vida de todos os ofertantes, sobre a vida, Senhor amado, de jovens, crianças, adolescentes, o irmão, Senhor amado, que pegou aqui no carneiro, Senhor abençoe de uma forma rica, os sócios mantenedores de missões que sejam abençoados de uma forma toda especial. Senhor, atenda o desejo do coração de cada um dos seus servos, abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos tirar fé, rapidinho já vamos estar passando a nossa preletora, Jéssica está ali agora. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um grande varão de anjos chega aqui, chegou. Vieram acompanhados do meu Senhor. A mesa já está próxima e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Agora certinho. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A mesa já está pronta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Você crê que quando você chegou aqui, o Senhor já estava para receber-te, para te abraçar, para te cumprimentar, para te abençoar? Amém? Glória a Deus. Quero receber a Jaqueline, ela está ministrando, orar por ela, serva do Senhor. Pai, a Jaqueline vai ministrar a palavra, sabemos que ela é abençoada, o Rodrigo é abençoado, tem uma família abençoada. Mas tem o ministério, Senhor, e o Senhor abençoe ela, o seu ministério, abençoe o seu trabalho, a sua família. Senhor, entrega a sua bênção, a sua serva. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Aleluia, salve irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias aí em Êxodo. Êxodo 14. Irmãos. Êxodo 14, versículo 21. Eu leio, os irmãos acompanham, amém? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. E toda aquela noite, então, o mar tornou-se a seco, e as águas foram partidas. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu falando com a pastora, pensando que a campanha já tinha acabado, né? Aí ela falou, não, a gente ainda vai prolongar mais 3 semanas, que o Senhor falou no meu coração. E quem somos nós para revogar o que Deus fala, né, irmãos? Gente, obedecer. Aleluia, Jesus. Aqui, a palavra do Senhor, o tema da campanha, né, é sobre abrir o mar. Êxodo 21, ele vai retratar, aleluia, Jesus, glória a Deus, sobre a travessia do Mar Vermelho para o povo. O povo de Deus, em sua jornada rumo à Terra Prometida, encontra-se encurralado entre as águas impotentes do mar e o exército inimigo se aproxima. É um momento de desespero, mas também de prova da fé e da intervenção divina. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Irmão, quando Deus orienta Moisés, coloca Moisés à frente do mar, vocês imaginam qual foi a sensação do povo, sabendo que o exército de Faraó vinha e na frente tinha o mar. Se eles vão para frente da cabeça, eles morreriam. Se eles voltam para trás, eles morreriam também.
Quando Deus está com um propósito, aleluia, Jesus, Ele sabe porque coloca a gente de frente a dificuldades e a desafios. Parece que quando a promessa, parece que quando a gente está com uma promessa, caminhando para aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, as coisas se estreitam mais. Aleluia, Jesus. O povo sai ali da terra, aleluia, de Faraó, sai do Egito, com a promessa de uma terra prometida. Aleluia. Eles tinham esperança de uma terra prometida, mas ninguém contou para eles como que seria o trajeto, porque se conta, eles não sairiam não. Se Deus conta para nós como é o nosso trajeto, irmão, a gente desiste. Aleluia. Porque não queremos enfrentar desafios e muito menos obstáculos, né? Olha só, a liderança de Moisés e a presença de Deus desempenham papéis cruciais nessa história. Moisés era inspirado e guiado pelo Senhor. Moisés, um homem sábio. Moisés ele não pisou na terra prometida, mas em todo tempo Moisés foi sábio. Porque imagina você ser profeta, você ser homem de Deus, no meio de um povo muitas vezes incrédulo. Porque o povo via o que Deus operava, via os livramentos, mas mesmo assim costeava em dois pensamentos. Mas Moisés tinha um firme, aleluia, pensamento de ouvir e obedecer a voz do Senhor. Às vezes a gente critica Moisés, né, por ter, aleluia, ferido ali a rocha, mas você imagina o que era liderar aquele povo. É difícil, o pastor falou que é duro, né? Ele deve entender, porque ele pastoreia uma igreja, então ele sabe como é que é. Vocês imaginam quando o povo viu o mar? A Bíblia mesmo vai dizer que o povo começou a falar para Moisés: será que lá não tinha copo suficiente para todos nós? Que deve trazer nós para morrermos aqui? O povo estava se esquecendo que quem prometeu, aleluia, a promessa para eles não foi Moisés, foi o Deus Todo-Poderoso, o Deus que libertou eles da escravidão, o Deus, aleluia, que lançou as pragas no Egito para libertar o povo. Eles se esqueceram de olhar para o poder, o tamanho do seu Deus, e olharam para o tamanho do mar, o tamanho da dificuldade. E nos dias atuais não é diferente, queridos. Muita gente olha para o tamanho do mar, para as dificuldades, para o desânimo espiritual. Aleluia. A pastora citando aqui a pregação da Camila Barros, eu acompanhei o trecho. Que pregação! Que pregação! Ela fala que a gente muitas vezes sabe que Deus é o único que pode fazer nossas vidas, mas a gente não coloca Ele em primeiro lugar, igual a pastora já citou. O que adianta eu saber que Ele é o único, que Ele é poderoso, se eu não coloco Ele em primeiro lugar, se eu não depositar minha fé nele, se eu não entrego a minha vida para Ele e confio inteiramente. Aleluia. Vocês acham que para Moisés era fácil? Não. Moisés, além de enfrentar os seus medos como homem, ele tinha que ter sabedoria, paciência com o povo, para não se irar com o povo. Aleluia, porque ele estava ali na frente liderando o povo que entraria na terra prometida. Olha só, o capítulo 14 de Êxodo não é apenas um relato de um evento extraordinário, mas também um ensinamento profundo sobre fé, confiança, libertação e uma lembrança vivida de como Deus está disposto a intervir em momentos cruciais para proteger e guiar o seu povo em direção à liberdade, ao cumprimento de suas promessas. Aleluia. Nesse capítulo o povo vive sobre fé, confiança e libertação. O povo tinha saído do Egito, mas ainda não estava liberto. E demorou para aquele povo ser liberto. Se eu perguntar aqui quantos pisaram na terra prometida, aleluia. Porque o povo, eles ficaram dando voltas e voltas e voltas, sabe por quê? Por causa da desobediência, por causa da murmuração, por causa de cochear em dois pensamentos. E muitas vezes a gente está vivendo assim dentro da igreja. Cocheando dois pensamentos, não tendo uma firme certeza de quem é o nosso Deus, não colocando Ele como primeiro.
E o Senhor não quer isso para nossas vidas. Para a gente viver promessa, a gente primeiro tem que cuidar do nosso espiritual, assim como o Fernando ministrou e outros pregadores que passaram aqui. E Deus estava deixando o povo passar por aquilo tudo para que o povo se arrependesse, para que o povo aprendesse a reverenciar Ele como Ele é, a confiar nele como Ele é. Porque Deus sem a gente, Ele continua sendo Deus. E a gente sem Ele não somos nada. Porque é Ele, irmãos, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos direciona. Olha só, eu vou citar aqui o 19, que fala bem assim: e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs atrás dele, e permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se tornou trevas para aqueles, mas para estes clareava a noite, de maneira em que toda noite não se aproximou um do outro. Olha para vocês verem o cuidado de Deus, para que não deixasse aquele exército, aleluia, chegar diante do povo, aleluia, Jesus. Olha só, o anjo de Deus que ia diante do exército, ele se retirou para trás. Sabe para quê? Para dar livramento. E Deus muitas vezes está afastando gente de perto de nós, que a gente está querendo proximidade de novo, e não dá certo, é porque Deus, Ele quer nos preparar para uma promessa, que o nosso inimigo, ele não vai estar do nosso lado para atrapalhar aquilo que o Senhor tem. O exército de Faraó ficou a noite todinha longe do campo, longe aonde o povo de Israel estava, porque o Senhor estava cuidando, o Senhor estava zelando da mesma forma na minha e na tua vida. O Senhor zela. Você pode falar: irmão, o Senhor não sabe o cenário que eu estou vivendo. Eu sei que é difícil, irmãos, porque quando tem algo de Deus passando na nossa vida, parece que a gente vai para a prensa, parece que a gente vira uma azeitona para ser extraído o azeite. Não é fácil. Aleluia. Glória a Deus. E o povo ali pensando, muitos eu acho que pensavam: que Deus é esse? Que nos tira do Egito, depois manda o exército e tem o mar na frente. A incredulidade, aleluia, muitas vezes nos afasta daquilo que o Senhor tem para nós. O povo passou, foi 40 anos ali, ó, rodeando, e não entraram na terra prometida por conta disso. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo hoje, aleluia, mas continua confiando, firme no Senhor, assim como Moisés era. Moisés não mostrava em 1, 2, 3 pensamentos, não. Moisés sabia que o mesmo Deus que ordenou aquelas pragas era o Deus que abria, aleluia, o mar vermelho. Ele sabia que Deus ia providenciar algo para livrar eles, aleluia, das mãos do povo do Egito. Eu não sei com que intuito você entrou nessa campanha, mas entre com a ousadia que Moisés estava ali, com a fé, com a coragem, aleluia, Jesus. Porque Moisés, igual eu já citei, além dele ter os medos normais que nós, os seres humanos, temos, ele tinha alguém ali que, em vez de impulsionar, falar: a gente vai conseguir, vamos orar. Não, eles começavam a falar o contrário. Queridos, nós como igreja, como noiva do Cordeiro, nós estamos sendo igual ao povo de Israel. Em vez de encorajar, em vez de ir para frente, olhamos para o lado, olhamos para a situação. Eu sei que o cenário muitas vezes é difícil. Eu sei que a luta parece que vai nos matar. Mas Jesus Cristo, Ele também passou pelo que a gente passa. Jesus, Ele foi o nosso maior exemplo. Eu falo isso, irmãos, porque todas as vezes, irmãos, antes de uma promessa se cumprir na minha vida, parece que Deus prova a minha fé. Não sei se os irmãos é assim. Deus parece que passa a gente no ralo. Aí não tá bom, Ele quebra o vaso, faz de novo, o vaso, irmã canta.
tiver pronto, irmão, ele não aguenta. Ele amassa de novo. Mas Ele nos honra. Ele cuida da gente, mesmo a gente não sendo merecedores. Mesmo a gente não merecendo. Ele abre o mar. Aleluia. Ele confunde o exército, Ele nos protege, Ele nos guarda. Aleluia. Eu não sei qual é o intuito que você entrou nessa campanha, mas saia dela tendo a certeza, se aquilo que você não pediu aconteceu, Ele continua sendo Senhor, Ele continua te operando na sua vida, Ele continua te amando, Ele continua sendo único, Ele continua sendo primeiro, Ele continua zelando por mim e por você. Porque, irmãos, se o amor e o cuidado de Deus dependesse da nossa fé, às vezes não dava muito certo não, né? Por quê? Porque às vezes a gente está assim meio para lá do que para cá e Deus está livrando, e Deus está guardando, e Deus cuida da gente dos mínimos detalhes que a gente nem imagina, irmãos. Aleluia, Jesus. Deus, Ele zela de cada um de nós. Zela, cuida, guarda. Terça-feira eu passei por uma experiência. Eu falei, como que o zelo e o cuidado de Deus é grande nas nossas vidas, em pequenas coisas. Teve um evento lá no serviço, e para lá nossa chefe levou umas panelas que precisava levar para o carro de novo. Aí ela falou assim, Jaqueline, antes de você sair, você me ajuda? Eu falei, ajudo, leva as panelas lá para a senhora, sem nenhum problema. E ali ela se atrasou um pouco, ela falou, vixe, eu fiz você perder o seu horário. Eu falei, não tem problema não, a gente vai lá, eu pego e eu vou e tá tudo certo. Aí ela, tá bom, a gente deixa as panelas e eu volto. Irmão, antes de nós sair lá de dentro do serviço, ela olhou para mim e falou, Jaqueline, eu esqueci a chave, tem que buscar. Quando ela foi, ela desceu com a chave, com a bolsa dela, e ela olhou assim, você vai levar as panelas e eu vou te levar. Eu vou te levar até ali no Novo Gama, porque eu estou sentindo um negócio, eu não sei o que é. Mas eu vou te levar, não vou deixar você entrar na mão. E eu olhei, falei assim, até achei meio estranho, eu falei, oxi. Não. Aí tá, né? Aí ela até brincou comigo, você tem seguro de vida? Porque eu dirijo meio doido. Aí eu falei, então não, mas Deus é meu seguro, né? E ali foi, irmãos. Aleluia. Ela me deixou ali para o Novo Gama, eu peguei minha van e vim embora. No outro dia, as meninas estavam me contando que a van número 20, a mesma van que eu pego para chegar ali para o Novo Gama, de segunda a quinta-feira, ela teve um princípio de incêndio. Teve gente que foi parar no hospital porque inalou a fumaça. Teve gente que teve crise de ansiedade. E eu cheguei para ela na quarta-feira e contei. Aleluia. Eu falei, verdadeiramente, quem te usou naquele dia foi Deus. A senhora disse que não sabia o que era, mas era Deus impulsionando a senhora para dar um livramento para a minha vida. A gente vê o cuidado de Deus em pequenos detalhes, irmãos. E ali, elas contando, o motorista também de manhã já estava relatando lá pro motorista da van que eu pego, como que foi desesperador tirar o pessoal de lá, e a fumaça vindo, e ele pedindo para o povo sair correndo porque a van ia pegar fogo. Irmão, esse é o cuidado de Deus, mesmo a gente não merecendo. Glória a Deus. Mesmo a gente não merecendo. Para muitos pode falar, não é coisa pouca, mas para mim não é não. Para mim é saber que eu tenho um Pai que zela por mim nos mínimos detalhes, assim como zelava do povo, guardando o povo ali. Para você ver como que Deus é, Ele incomoda até que a gente menos espera. Para nos guardar, para nos livrar. Aleluia, Jesus. Eu contei ali para ela se emocionou, a gente se abraçou. Aleluia. Se ela conhece, ela sabe como que é uma bênção, um amor de pessoa, a dona Karina. Aleluia, Jesus. E eu sou grata a Deus, em primeiro lugar, por Ele e pela vida dela, por ouvir a voz do Espírito Santo. Né? Porque Deus sabe porque muitas vezes tira a gente do cenário. Ele sabe. Aleluia, Jesus. E o que eu quero te falar, eu não sei qual é o teu pedido, a tua petição, mas eu conheço um Deus que Ele supera até a lei da natureza. Eu conheço um Deus que Ele dá ordem ao mar para se abrir no meio, ficar água de um lado, água de um outro, e o povo passar
pés enxuto. É esse Deus que eu conheço. E é esse Deus que nessa noite está aqui para, aleluia, fazer na tua vida infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. É esse Deus. Mas para que Ele venha fazer na minha e na tua vida, devemos reverenciar Ele da maneira que Ele merece. A gente tem que novamente, irmão, ver os nossos conceitos, refletir como estamos vivendo como cristão. Aleluia. A aula da EBD domingo passado nem terminou, né? A gente falando sobre vida espiritual, sobre como se reverenciar no culto. Porque muitas vezes a gente está tratando isso aqui como brincadeira. A gente está pensando que vir para os cultos, vir para a EBD, vir muitas vezes para a oração, sem ter contato com a presença, irmão, não é sinal de salvação. A gente muitas vezes se envolve com as coisas da carne e se esquece das coisas que o Espírito Santo de Deus está requerendo de mim, de você, que a vida no altar, é que a chama, aleluia, no altar nunca se apague, é que a chama que arde em mim e de você, do Espírito Santo, nunca se apague, para que as promessas de Deus venham se cumprir na nossa vida. Aleluia, Jesus. Porque se Ele não for primícia, se nós não reverenciarmos Ele da maneira que Ele merece, irmãos, a gente não vai receber. A gente não vai. Eu falo isso porque o povo entrou, mas pode se contar quem foi que entrou na terra prometida. Vocês podem ver que Moisés foi um exemplo de liderança, mas o que é que o Senhor falou para Moisés? Não fira a rocha. Coisa simples. E Moisés, por um momento, se esqueceu. O corpo da ira ali do povo ali, foi lá e feriu o quê? A rocha. Você pode pensar uma coisa pouca, mas para ele é um detalhe valoroso. Para ele é um detalhe valoroso. Nós temos que rever os nossos conceitos de cristão com urgência. Nós queremos ver milagres, nós queremos ver maravilhas, mas nós não entregamos verdadeiramente a nossa vida no altar para ver isso. Porque isso, irmão, é só um complemento. Porque a Bíblia diz que primeiro buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos deixando o reino de lado e buscando só as coisas para o nosso bem prazer. Isso aqui, essas paredes, esses bancos vão ficar. O que não pode ficar é você, longe da presença. Porque não adianta, irmão, templo bonito, templo reformado, templo com cerâmica, com blindex, se não tiver a presença. É necessário uma igreja bonita, sim, mas se não reverenciarmos a presença, não nos direcionarmos na presença, nada vai se adiantar. Nada vai ser em vão o nosso sacrifício aqui. Vai ser em vão. E o Senhor está cobrando de nós. Eu falei até para o irmão que é brincando, já tem umas sextas aí que Deus está cobrando de nós algumas coisas. Na escola dominical. Porque quem teve aqui sabe o que aconteceu na aula. Deus pegou a pastora pelo cabelo, pegou a gente também. Né? Pelo cabelo. Coitado do irmão Cleito. Irmão Cleito querendo terminar a revista, a gente saiu de um ponto do top do mundo, não foi? Porque é Deus cobrando da igreja reverência. É Deus cobrando de nós, irmãos, a reverência, a santidade a qual Ele merece. Oxalá, se todos os irmãos tivessem aqui para ouvir uma palavra dessa. Porque queremos muitas vezes a estátua. A verdade é essa. Queremos muitas vezes mostrar para o homem, mas estamos longe da presença. Deus, Ele quer novamente organizar a nossa vida espiritual, quer organizar novamente os nossos cultos, quer organizar tudo para que o mar se abra, para que as promessas se cumpram. Porque para Ele cumprir promessa, Ele tem que ser primícia. Para Ele cumprir promessa, Ele tem que ver de nós um verdadeiro quebrantamento. Para Ele cumprir promessa, Ele tem que ver que Ele está trabalhando é para Ele. Para Ele, em primeiro lugar, é Ele. Tudo é para Ele. A glória é para Ele. Os cultos são para
Aleluia, a adoração é para Ele. Eu falo no nome dEle. Os meus dons são deles. Aleluia, tudo que eu faço é no nome dEle. Não é mérito meu, não é mérito seu. Somos apenas vasos. Camila Barros, ela foi muito forte em falar: o que adianta eu falar aqui que Ele é único, que Ele é poderoso, que Ele faz, que Ele é? O que adianta eu estar cantando, eu estar pregando, mas naquele grande dia eu escutar dele: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que vai adiantar, irmãos? Não vai adiantar nada. Porque Ele é único, mas Ele quer primeiro lugar, Ele quer exclusividade. E nós muitas vezes estamos colocando a nossa exclusividade em coisas passageiras. Em coisas passageiras. Nós temos que ver os nossos valores e conceitos como servos e servas do Senhor. Priorizar mais o espiritual. Priorizar mais o que o Senhor requer de nós. Aleluia, que é vida no altar, que é vida consertada, os nossos cultos cheios da presença. Eu sou de um tempo, na minha juventude, não tem muito tempo não, irmãos. Que eu lembro de ensaio dessa igreja que a gente nem conseguia ensaiar, irmão Pedro, porque a glória era tremenda. Eram jovens sendo tomados pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Mas havia uma reverência que nós não vemos hoje. Não só de parte dos jovens, não. Eu falo dos jovens porque foi o primeiro conjunto que eu fiz parte, né? Aleluia. Depois escutar as irmãs. Aleluia. E vou permanecer. Amém? Então, não só dos jovens, mas dos irmãos, das irmãs, dos obreiros. A nossa falta de compromisso com o altar está tremenda. Queremos viver igual o povo que saiu do Egito, mas com lembrança do Egito. Queremos Deus, mas queremos também as coisas que tinha lá no Egito. Lá a gente tinha comida, nós éramos escravos, mas não tinha comida. Nós éramos escravos, mas tinha cova para não morrer sem enterrado. E o Senhor, Ele não aceita a gente por metade, não, Ele quer por inteiro. É por inteiro, é por inteiro. E aguarde que Deus vai sacudir essa igreja. Deus vai levantar o profeta aqui dentro e vai sacudir essa igreja. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. E não vai demorar muito. Porque tem coisas que têm entristecido o coração de Deus acontecendo dentro deste lugar. E Ele está levantando, Ele está falando: eu vou levantar um tempo novo, mas só vai ficar quem for para ficar. Para nós viver o que Deus tem preparado para aqui, irmãos. Ele vai fazer um reboliço dentro dessa igreja, pastor. Ele vai fazer um reboliço. Ele vai mostrar o poder dele. Quando eu estava orando, eu cheguei em casa, eu falei: eu vou tirar um minutinho aqui para orar. O Senhor falou assim: fala para a igreja que eu vou fazer um reboliço. Eu vou colocar no lugar aquilo que está fora. Eu preciso arrumar algumas rachaduras. Eu preciso organizar a minha casa, porque eu sou dono ainda. Eu não perdi o controle e eu não tenho me agradado de o que está acontecendo dentro dessa casa. Aleluia. Aleluia. Deus tem um tempo novo para a DEG do Lago Açu. Mas Ele vai arrumar a rachadura. Ele vai arrumar. Ele vai levantar profetas aqui dentro para falar, aleluia, o que ninguém tem coragem de falar, irmãos. E vai organizar, vai sacudir. Vai sacudir. Pastor de Deus falava: vai ter gente que vai pedir carta, viu? Vou deixar ele. Porque é Ele que vai organizar a casa. Ele vai deixar a casa do jeito que Ele quer, para que Ele opere o que Ele tem para operar.
organização, irmão, ele vai sacudir. Que eu e você devemos estar preparados para ser sacudidos pelo Senhor. O Senhor está cansado de uma falsa adoração. Deus não vai falar e eu vou entregar. Cansado. Ele quer ser o centro. Ele quer ser primícia. E ele falava para mim: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos acrescentarei. Aleluia. E quando ele ministrava isso no meu coração, irmãos, ele falava: eu vou recuperar as rachaduras. Eu me lembrei de uma profecia entregue pelo Lázaro aqui dentro. E eu sei que ele vai organizar. Vai doer, mas ele vai organizar, porque ele é poderoso. E ele falou: eu vou trazer de fora, vou levantar profeta de fora, que não conhece a casa, para mostrar o que está acontecendo na casa, para não dizer que é picuinha, para não dizer que é fofoca. Me desculpe os meus pastores, mas a palavra é essa. A casa precisa ser organizada, sabe por quê? O tempo da igreja está se findando. É verdade, Pai. O tempo da igreja está se findando. Eu me lembro de um tempo que aqui havia culto de batismo do Espírito Santo. Eu me lembro. Eu me lembro de um tempo que antes da gente ir para o ensaio e começar a louvar, a gente orava 15 minutos. A gente se derramava. Mas a gente quer vir de qualquer jeito, quer nos derramar. Não tem como, irmãos. Para me ser chão, primeiro eu tenho que me esvaziar. E sabe o que é que o Senhor está falando? Igreja, ore. Ore. Ore e vigie. Porque vou sacudir. Vou soltar o vento. Vou organizar a minha casa, porque eu ainda sou dono. E eu não perdi o controle. Eu sou Deus que abre o mar, mas também sou Deus que fecha o mar. Sou Deus que, aleluia, opera na vida dos israelitas, mas também mato o exército de Faraó. E sabe por que Deus falou que ia organizar a casa, irmãos? Em poucos minutos que eu orei, Deus falava: tem alma sofrendo e chorando, clamando, falando: Senhor, organiza aquela casa. Não dá. E Deus escuta nós adolescentes, irmãos. Deus escuta aquele que clama no deserto que ninguém vê. Irmãos, que Deus venha ter misericórdia de nós. Que Deus venha ter misericórdia de nossas vidas, porque precisamos mais nos consertar. Quando eu falo precisamos, eu me incluo junto. Porque quando o irmão Kevin falou domingo que ele estava tentando voltar às primeiras obras, eu fui parar para refletir a Jaqueline de 10 anos lá atrás, de quando comecei a minha caminhada em Cristo. Quanto tempo eu separava para Ele, como eu reverenciava Ele, como eu gostava de vir para o culto e adorar Ele como se fosse o meu último culto. Como eu almejei tanto o batismo do Espírito Santo que eu orava,
para que Ele venha fazer na minha e na tua vida exclusividade. Exclusividade. Para que Ele venha fazer em nós o querer e a vontade dEle. Quantas vezes, irmãos, aleluia, quando a gente está no primeiro amor, a gente mesmo cansado, mesmo com dificuldade, a gente canta, a gente ora, a gente exalta o nome dEle. Eu estou falando de ficar orando 24 horas, não, mas é tempo para Deus, que nós muitas vezes não temos mais. A gente arruma tempo para tudo. A gente nos dispõe a fazer tudo. Mas quando é para buscar a presença, a nossa carne é contra. Quando a gente vai jejuar, já é aquele negócio, aquela fadiga, aquele cansaço. Tem hora que a gente esquece. E você dá a mesma coisa. Até quem não oferece nada, quando a gente está de jejum, fala assim: trouxe um pãozinho de queijo. Toma aqui. Quentinho. Desse jeito. Quentinho. Irmãos, o Senhor está querendo de nós exclusividade e reverência. Para a gente ler a Bíblia, dá sono, dá cansaço. Se eu sentar no sofá agora para me ler a Bíblia, eu não sei se acontece com os irmãos, só comigo, talvez seja só comigo. Dá um sono, dá um cansaço. Mas se eu pego meu celular, é 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando eu vejo, já está dando meia-noite. E não me deu sono, não me deu cansaço. Sabe por quê? Porque as coisas nossas estão voltadas para a carne, não para o espírito. Porque quando as coisas são voltadas para o espírito, aleluia, a carne ela tem que se sujeitar ao espírito. E não o contrário. Que nós venhamos colocar nossas vidas no altar para depois o mar se abrir. Porque o mar só se abriu porque Moisés confiou. Porque se fosse depender do povo, não se abriu. E não se preocupe com o que vai acontecer aqui neste lugar. Porque é Jesus organizando a casa. É Jesus organizando. Organizando. Aleluia, Jesus. Não se escandalize. Porque quando o Pai quer organizar, Ele organiza. Ele coloca o que está fora do lugar. E eu me preocupo às vezes quando Deus fala que vai organizar as coisas, irmãos. Porque Ele não organiza do nosso jeito, não. Não é do nosso querer, não. É no querer e na vontade dEle. 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 Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para fazer uma oração. Aleluia. Antes da gente orar por nós, irmãos, a gente vai orar pelos nossos pastores, para que Deus venha sustentar eles e dar sabedoria nesse tempo de organização. Porque não vai ser fácil. Não vai. Mas Deus vai sustentar. Deus vai sustentar. Deus ele vai dar todo o recurso para que eles sustentem, aleluia, de pé. Mesmo que vai acontecer aqui. Vai ser algo extraordinário para que a gente venha viver, aleluia, a presença de Deus como ela é. Para que os nossos louvores passem desse teto. Para que as nossas orações passem desse teto. Porque Deus ele não recebe louvor quando uma irmã está falando com a outra. Deus não recebe louvor quando a pessoa está magoada, não perdoa. Tem gente que passa na porta dessa da paz do Senhor como se você não existisse. Deus não recebe esse louvor. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente prega aquilo que a gente não vive. A gente fala aquilo que a gente não vive. Eu ouvi uma palavra falando que da nossa boca não podia jorrar água doce e amarga ou salgada. Da fonte não se jorra, ou jorra doce ou jorra salgada. Qual é a fonte que nós estamos sendo? Porque
Mas difícil é eu ser. É fácil falar, eu disse, eu sou fonte doce, eu sou isso, mas nos bastidores eu maltrato a irmã. Mas nos bastidores eu não salvo a irmã. Deus, Ele vai organizar. Ele vai organizar isso. Ele vai organizar. Senhor, toma teus filhos em tuas mãos. Pai, que Ele nos dá a sabedoria necessária. Abre a visão espiritual. Deus, que é necessária para passar por esse tempo. Aleluia, de organização aqui neste tempo. Espírito Santo, que o Senhor possa dar entendimento, sabedoria e estrutura emocional, física e espiritual aos teus filhos. Senhor, eu venho te pedir. O Senhor tem liberdade aqui para organizar essa casa do jeito que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. Muitos gostando ou não, o Senhor vai fazer, porque esse lugar é teu. Aleluia, estamos aqui para te adorar. Senhor, toma a igreja em tuas mãos. Senhor, que o Senhor venha nos capacitar e que o Senhor venha começar a organização dentro das nossas
nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, Caleb. Irmãos, tudo que a